Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. E hoje aqui com a presença do querido, tão famoso, né? Obrigado, famoso pelos amigos. E o Domingos Rica. E ele vai nos falar sobre governança familiar, sobre processo de sucessão familiar. Então será muito bem-vindo, Domingos. Obrigado. Como é que você prefere chamado? Rica, Domingos? Só fala mais Rica, mas fique à vontade. Rica, então Rica. Rica tem a ver com rico, né? Então já só tá falta a próximo, vogal acertar lá, o resto está tudo certo. Então, tá. O nosso programa, Rica, ele tem a ver com o mundo executivo, com o mundo das empresas, com as pessoas, com os profissionais. Por isso entendo que o seu trabalho é bastante oportuno para que a gente possa compartilhar com as pessoas das organizações, notadamente aquelas empresas que de alguma maneira estão já crescendo o suficiente para que em algum momento possam já pensar em processos de sucessão. Toda empresa começa pequena, com algumas raras ou raríssimas exceções, com eventualmente alguma herança, algum aí é diferente, acidente de percurso, né? Mas as empresas nascem a partir de um sonho de alguém que foi lá e lutou, tinha lá vontade de fazer alguma coisa, deu certo, e ao longo do tempo, 10, 15, 20 anos, as pessoas vão amadurecendo, vão crescendo, naturalmente vão ficando velhas também, naturalmente. E aí começa aquela preocupação, né, de o que acontece, Rica, no mundo? As pessoas, principalmente no Brasil, as pessoas se preparam para esse processo de sucessão, pela sua experiência, trabalha há 23 anos com isso. Como é que é a sua experiência em relação a isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Nancy, ao convite. Estou muito contente de estar aqui também com o tão famoso Reinaldo. A gente vê sucessão porque sucessão ainda é um pouco de mito, né? As pessoas acham que sucessão significa você tirar o dono da empresa. Esse é o grande erro. Sucessão não é tirar o dono da empresa. Eu digo sempre, se você quer quebrar uma empresa, tira o dono dela, né? Você tem que preparar a sucessão gradativamente para que o dono saia um pouco da parte operacional e vai ficando mais no estratégico, mas nunca sair da empresa, né? Você tem que entender que a sucessão ela é um sonho de um fundador, né? Como você falou muito bem, é um sonho. Então eu realizo o meu sonho, mas nem sempre o meu sonho é o sonho do fundador, é o sonho do filho ou da filha. Então, e o grande problema, as pessoas preparam a empresa para a família, mas não perguntam à família se a família quer a empresa. Tá. Né? Sucessão significa... deveria, né? Porque todo mundo se beneficiou, mas às vezes não gostam, né? Patrimônio em função da empresa. Porque o problema da sucessão, as pessoas veem que o pai, no início, todo mundo fala, meu pai é centralizador, o fundador é centralizador. Explico por quê. Não é porque a centralização do processo, porque nos cursos de administração, essas coisas, diz que centralização é errado, né? Vamos imaginar uma empresa que se inicia, o cara ele abre, ele fecha, ele só tem ele. Então a forma de gestão dele foi criada para isso. Não é que ele quer o poder, porque a única coisa que ele menos está preocupado é o poder. Ele quer que o negócio dele dê certo, né? E quando você começa uma empresa, você tem os 4 pilares da administração, da empresa familiar, que são também da administração, que é a cultura da empresa, a palavra dele, que é uma coisa muito forte, isso é muito forte até hoje, né? Palavra para fundador de empresa é coisa sagrada. Eu tenho clientes hoje em que a palavra dada... palavra empenhada. Palavra empenhada. A palavra vale mais que o contrato. Vale. É o fio do bigode. É o fio do bigode. É coisa muito antiga isso, né? Do tempo da caderneta, da quitanda que a gente ela marcava, aquelas coisas todas, confiança. Depois você tem o carisma e a liderança, que isso é uma coisa muito difícil de você transferir. Eu digo sempre, se fosse fácil, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo, né? Isso você tem que fazer com que as pessoas conquistem, e não é fácil. Porque conquistar, não adianta você estudar na melhor escola do mundo. Conquistar significa ter o conhecimento do seu negócio e ter o respeito de quem trabalha com você. Não é por imposição dizer eu sou dono e o resto obedece. A gente sabe que isso não dá certo, né? É o respeito. É o respeito, conhecimento, porque muitos desses que vão assumir a empresa, que querem assumir a empresa, entraram de calça curta na empresa e muitos estão lá até hoje, né? E viram essas pessoas. Então, se eu não tiver o respeito delas, eu não vou conseguir comandar. E o quarto é a perseverança, que eu digo que é a fé de cada um, independentemente de sua religião. Porque muitos deles passaram por dificuldades enormes, não sabiam se iam ter dinheiro para pagar funcionário, luz, água, ou fazer feira, literalmente, como eles dizem, mas acreditaram no seu negócio e acreditavam na sua fé. Então, o grande problema desses 4 pilares, essa comunicação, é como transferir isso para as próximas gerações. Porque não é simplesmente eu faço um contrato e está resolvido. A imagem da empresa, a palavra do fundador é que fez o negócio crescer. Porque as pessoas dizem, o meu nome não é importante, o nome é muito importante, né? Porque se você não vincular isso, foi isso que fez a empresa crescer. Então a sucessão ela é uma gama de coisas que você tem que preparar as pessoas para poder saber. E sucessão diz a seguinte coisa, no início eu escolho meu sócio. Quando eu vou falar de sucessão, eu não escolhi meus sócios, eu ganhei os meus sócios. Então a empresa precisa ser muito bem preparada e arrumada
para que você não haja o desgaste familiar lá na frente. Não que isso vai evitar, mas vai diminuir muito. Ricardo, nesse contexto, você fala assim, de preparar as pessoas para assumirem eventualmente a própria empresa ou continuarem de outro jeito. Existe a vertente também de administrar ou fazer uma administração profissional, ou seja, com pessoas fora do seio do contexto familiar. Até que ponto que as pessoas, por exemplo, de uma família, por exemplo, tem aquele que teve lá o privilégio, o pai sofreu, batalhou tanto, então permite que o filho, até estimula que o filho viaje, fique pelo mundo, ou seja, e que não traz para a empresa. E as pessoas ficam assim fora, alienadas até de um processo, dá trabalho trabalhar. E as pessoas, enfim, estudando, viajando, passeando, se divertindo, etc., até usufruindo, desfrutando daquilo que ele conseguiu conquistar. Mas nem sempre as pessoas são preparadas para isso. Como é que você tem enxergado, pela sua empresa, pelo trabalho que você faz, essa preparação? Porque é uma preparação que começa primeiro assim, com o interesse das pessoas, com a motivação, com as pessoas estarem presentes, com as pessoas conhecerem o processo. Como é que funciona isso? Eu acho que você primeiro tem que saber se as pessoas, os sucessores ou os filhos querem a empresa. Né? Eles não podem ser colocados lá por obrigação, porque eu já vi casos em que são colocados por obrigação e na primeira oportunidade vendem, se livram do negócio e não querem saber. Então você tem alguns casos, por exemplo, uma morte prematura, como tem um caso que aconteceu de um senhor que tem uma indústria muito grande lá no sul e ele morreu de repente. Eram 3 filhos e quando ele veio a falecer, esse é o caso que eu tenho mais lindo da vida e digo até hoje com o maior prazer. Os 3 filhos queriam a presidência da empresa. Ninguém estava preocupado com o valor do salário, mas estavam preocupados com o poder. O status. O status, é a coisa que todo mundo quer, o poder, né? Porque o problema da empresa familiar é ego e poder. E aí, de repente, a viúva se viu em maus lençóis. Falou, o que fazer? Porque a mãe, obviamente, ela pensa primeiro na família. Isso eu não conheço ao contrário, é difícil, né? Mas ela sabia também que se ela não mantesse a família, não mantesse a empresa, as coisas iam... E aí ela conheceu uma pessoa, uma amiga dela, conheceu não, muito amiga dela, que a gente tinha feito um trabalho e ela me indicou. Ela me ligou e perguntou, falou que foi conhecido e tal, e falou que viria a São Paulo. Eu falei, não tem problema, a senhora pode ir no meu escritório. Ela falou, não, eu gostaria de ir na sua casa. Você imagina, eu não te conheço, ligo e falo que eu quero ir na sua casa. Eu achei muito estranho e falei, não entendi nada. E eu nunca tinha vivenciado um negócio desse. Mas eu falei, foi indicado, uma pessoa muito boa, até liguei depois para outra pessoa, amiga dela, falou, eu conheço, você pode ficar sossegado. Então ela veio num sábado de manhã, fui buscar ela no hotel, ela veio na minha casa tomar um café comigo, tomou um café, uma pessoa maravilhosa, até hoje é grande amiga, tranquila e tal, voltou, não abriu a boca. Eu continuei não entendendo nada. Eu já vivenciei de tudo na minha vida, mas isso para mim é muito novo. Então tá bom. Na terça-feira, foi de um sábado, eu lembro muito bem, numa terça-feira ela me liga, pedindo que eu fosse à indústria. Eu falei, vou. A primeira coisa que eu fiz foi chegar na sala e perguntar o que aconteceu, por que a senhora fez isso, né? E ela falou para mim, é muito claro, você não entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, eu ainda não estou entendendo. Ou ela me chamou de burro, alguma coisa aconteceu. Eu falei, é muito simples, eu não entendo de empresa, eu não sei, eu acredito que você vai falar, porque você foi muito bem recomendado. Eu entendo de família, eu fui ver quem era a sua família para ver se você podia entrar na minha família. Olha só, isso banco de escola do mundo nenhum dá, né? Não dá. Então, quer dizer, ela vivenciou uma coisa, que ela tem conhecimento, ela sabe o que é vivenciar bem uma família, para saber se eu tinha estrutura familiar para poder entrar na empresa dela. Quer dizer, isso são casos que eu venci, que eu digo que eu aprendo. Se isso virar processo de seleção, de recrutamento de seleção, a gente vai ter uma série de problemas aí. Não, porque ela nunca, porque são pessoas antigas que, naquela fase que o homem não deixava a mulher trabalhar, que era feia, aquelas coisas antigas, no tempo da minha avó, da minha mãe, isso não se trabalhava. Então, quer dizer, e ela vivenciou isso, ela foi na minha casa, conheceu a família, viu meus filhos, falou, não, tem uma estrutura familiar. E ela me chamou para fazer o trabalho. Então foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivenciado, já vivenciei filho brigando com pai, pai com filho, algumas coisas, mas esse tipo de coisa foi a única vez e é um exemplo que eu dou. E você foi falando isso, você tem filhos? Tenho filhos, todos e tal. Cuidado. Não é fácil porque a gente cria a empresa para os nossos filhos, e todo mundo. Mas você tem que entender que às vezes eles não querem, né? E é um direito deles. Porque o meu sonho não é o sonho deles, é como eu falei. E a gente tem que entender que eles têm que ter vida própria. Mas a maioria das vezes as pessoas não aceitam, né? Porque, que nem eu falei, você vê seu pai trabalhando dia e noite, no varejo é muito comum, os filhos não querem. Na área de supermercado, tem bastante. Padarias, mercados. Supermercado, então quer dizer, porque o pai tem que acordar às 4, o filho quer chegar da balada às 4, né? É a juventude de hoje, faz parte, todos são iguais. E ele viu o pai a vida inteira, trabalhando Natal, Ano Novo e tal.
fazendo, ele falou, não quero isso para mim, porque ele viu que o pai nunca estava presente. Não é porque não estava presente que não ia para a rua fazer. Tinha responsabilidade, tinha que trazer comida em casa, né? E muitos donos de empresa dizem a seguinte coisa: eu não criei meu filho, mas eu criei este filho, né? Porque ele tinha que pôr, a primeira finalidade dele era pôr comida em casa. Ele nunca, e todos dizem hoje, 100% dos que eu conheço, perto do que eu tinha e que eu tenho um império. Porque eu não tinha nada, eu comecei devendo. Hoje eu consigo mandar meus filhos darem fora, passear, eles têm carro, eu consigo viajar. Isso para mim é um império, porque eu conquistei até muito mais do que eu queria. Porque na relação empresa-negócio, o pai, ele imagina a seguinte coisa: o que eu ganho primeiro é para a empresa, investimento, né? É a primeira geração. Ele trabalha e aplica na empresa. Trabalha. A segunda geração cresce. A segunda geração já não tem tanto isso, mas ainda o patriarca é vivo, ele vai fazendo isso. Na terceira geração, se você não arruma empresa, que é o que a gente faz, ela acaba, que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Olha só. Então, aí você eu lembro que tem sido uma realidade. Uma realidade. Rica, esse livro que você escreveu, eu tive o prazer agora há pouco de ter sido agraciado com um exemplar. Governança Corporativa nas Empresas Familiares, Sucessão e Profissionalização. Domingos Rica e Sheila Madri Saad. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que contém esse livro e até o porquê que as pessoas poderiam tê-lo e o que se beneficiariam tendo esse livro. A gente fala um pouquinho... Para registrar aqui, não sei se dá para vocês lerem, por aí, enfim. Governança Corporativa nas Empresas Familiares. Primeiro, governança corporativa é uma tendência, toda essa visão... Hoje não tem mais como mudar, eu diria. Porque tem a governança no contexto profissional. Por que governança corporativa nas famílias? Porque é a profissionalização da gestão. É aquela coisa de você evitar o conflito lá na frente. Se você prepara uma empresa, independentemente do seu tamanho, né, você está preparando ela para o futuro. E o futuro que é você preparar a família. Eu digo sempre, a governança ela fala em transparência. A transparência primeiro tem que ser na família. Prestação de contas, saber o que está acontecendo, como está acontecendo, né? Porque senão você não consegue enxergar. E aí, se você me permite, eu vou contar mais um caso que isso vai exemplificar bem. É um senhor, um italiano, um industrial, com 2 filhos. Um é comercial e o outro é financeiro. O financeiro cuida de tudo que tem dentro da empresa. Ele que paga, ele tem procuração de todo mundo, faz tudo. E o comercial, fala para ele, você recebeu tanto, ele fala muito obrigado, né? É assim que funciona. O comercial, que é um dos filhos, ele gosta de andar de Mercedes, gosta de viajar para Paris, ele gosta de gastar dinheiro. O que tem o dono do dinheiro, que eu digo, que tem um controle, que pode fazer o que quiser com dinheiro, né? Ele tem um carro mais simples, ele vai muito ao Guarujá que ele gosta. A esposa deste sempre diz que o irmão está roubando. Seu irmão está roubando, seu irmão está roubando. Porque ele tem... E eu presenciei, quer dizer, usa o dinheiro da empresa. Diferente. Porque usa diferente. Então, quem está vendo de longe fala, o irmão está andando de Mercedes, ou está andando num carro mais simples, era um Toyota. Quer dizer, uma coisa errada. Como é que ele vai para Paris e eu não consigo ir? Mas quem podia, se fosse fazer falcatrua, era o irmão financeiro, né? E o pai confiava. E eles estavam desenvolvendo toda uma estrutura de governança, tem uma estrutura de conselho e tem um acordo de sócio muito bem firmado, que proibia a entrada de cônjuges na empresa. Porque, num caso de uma morte prematura, você proíbe a entrada, não que você vai tirar os direitos do cônjuge, mas você proíbe o cônjuge de trabalhar no operacional da empresa, oficialmente fazendo uma coisa legal. Porque às vezes você tem isso verbal, mas não tem escrito. Né? E tende a dar mais problemas do que... Dá mais problemas ainda, solução. Porque aí o que acontece? Nesse meio termo, nesse meio tempo, quer dizer, desculpa, o financeiro infartou e morreu. O que aconteceu? Falta de comunicação, uma série de coisas que estavam sendo preparados, ela bloqueou a empresa. Olha, advogado, auditor, achando que alguém estava roubando, porque parou a empresa, quer dizer, teve um problema sério por falta de comunicação e explicar, porque quando você faz um processo desse, de acordo, governança, uma série de coisas, é importante que os cônjuges saibam o que está acontecendo na empresa, né? Se fosse falado, explicado, porque é importante, olha, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro de todo mundo, eles nem sabem o que está acontecendo, porque eu presto contas, eles nem olham, meu pai nunca olhou, né? E meu irmão menos ainda. Em algum momento a coisa... Entendeu? E aí, de repente, a empresa ficou. Então, se você não arrumar esse processo inteiro... A governança, então, ela vem para a ordem na casa. O livro vem falar um pouquinho disso e a estrutura organizacional da empresa, que fala, inclusive, porque você passar a empresa, você tem que deixar um organograma resolvido, entendeu? Para as próximas gerações, a parte de função, competência, de avaliação, para que as coisas andem naturalmente. Porque senão o único prejudicado nessa história toda é a empresa. Você falou, Rica, temos uns minutinhos, mas dá tempo dessa resposta ainda, em relação à comunicação.
não sei se é a sua percepção, mas a minha sensação é de que comunicação é o principal problema que há em processo de sucessão familiar. Porque as técnicas, as metodologias, a aplicação de algum recurso é fácil porque existem já estudos e assim o caminho é esse, preparem as pessoas, mas justamente o conflito de interesses, você falou agora há pouco de questões de ego, questão de poder, que são os principais problemas, e também as pessoas que estão em paralelo lá, ou é a cunhada, é a sogra, é o irmão, é quem não trabalhou, de repente se vê no direito. Então é justamente isso que me parece que é o grande... Esse que me parece que é o grande... Não, esse é o pior da coisa. Por isso que a gente, quando entra num processo desse, entra para ser mediador do processo. Você tem que mostrar que a comunicação da empresa tem que ser padrão para todo mundo. Por isso que eu falo, nessa transparência, a prestação de contas, como ela é feita, porque a comunicação entre todo mundo, ela tem que ser igual. Porque senão vira aquela brincadeira antiga, o telefone sem fio. Cada um fala uma coisa e quando não há interesse, as pessoas começam a divulgar o que há de interesse e prejudica tudo. Uhum. Bom, naturalmente temos aqui, infelizmente nosso tempo é limitado, mas só para deixar muito claro aqui, quem é o Domingos Rica. Ele é sócio-diretor da Rica e Associados e da revista Empresa Familiar, é consultor especializado em empresas familiares com certificação em governança corporativa pela SQS Suíça e Fundação Vanzolini, PhD em administração. E Domingos Rica, ele é docente em curso de graduação e pós-graduação, é autor dos livros da Empresa Familiar à Empresa Profissional e Sucessão na Empresa Familiar, Conflitos e Soluções. E também esse que acabei de falar, que é Governança Corporativa nas Empresas Familiares. Então, Rica, olha, muito agradecido pela sua... Eu sei que o assunto é um assunto muito vasto, poderíamos ficar aqui horas conversando e certamente trazendo para você, nosso internauta, informações muito úteis e muito importantes. Principalmente você que tem uma empresa, ou trabalha numa empresa, ou participa de alguma forma, direta ou indiretamente, em algum processo que envolva aí sucessão familiar, ou você vai herdar, ou você vai trabalhar, ou vai assumir um poder, não importa. Esse certamente é um assunto sempre vivo, é um assunto que merece a atenção do mundo empresarial. Então eu peço que você deixe aqui seu telefone, um contato, para que as pessoas possam continuar a conversa, enfim, buscar informações que lhes sejam úteis. Feito. O site da empresa é www.empresafamiliar.com.br. O telefone é 11 3284 5510 e o e-mail é rica, com 2 Cs, RICCA, @empresafamiliar.com.br. Muito obrigado pelo convite. Ô, Rica, muito agradecido. Nós que te agradecemos aqui, o convite aceito aqui pelo Domingos Rica, né? E assim, trazendo essas informações muito úteis aqui aos nossos internautas. Muito agradecido. Obrigado. E para você, internauta, fica a informação, essa entrevista ficará disponibilizada também em nosso site, que é o www.passadori.com.br. Você possa também distribuir, mostrar a um colega, um amigo, alguém que possa ter interesse sobre esse assunto. Um abraço e até o próximo programa. Até lá.